Minha galerinha do nono ano, bom dia, meus amores. Sextou, galera, sextou. Vamos lá finalizar mais um conteúdo de história, né, da nossa semana aí com os conteúdos novos do nosso terceiro bimestre, ok? Bom, meus amores, estamos aí, né, caminhando aí para poder finalizar, né, mais um conteúdo. Na semana passada nós trabalhamos o capítulo 9 que falava sobre, né, o populismo na América Latina. Então nós falamos o que significou esse movimento populista, né? Nada mais significou do que uma espécie de idolatrar a figura de uma pessoa, tá, que funcionava como um verdadeiro salvador da pátria, uma pessoa que viesse, né, a ajudar a população a sair da situação de uma condição social miserável, que desse condições de trabalho, de saúde, de educação, né, melhor, que visse as classes mais pobres como as classes mais necessitadas, ok? Então, na América Latina, né, que foi um lugar assim que passou por um período de transição de governo muito complicado, né? Passou aí também pelos processos de independência, de lutas pela colonização. Então sempre teve essa luta, né, entre a elite e entre as classes mais pobres, né? Então surgiram na América Latina várias figuras de pessoas, né, que se tornaram símbolos populistas, né, políticos, líderes, né, políticos que se tornaram verdadeiros assim ídolos, né, em massa de uma população. Então, nós vimos isso na Argentina, nós vimos isso no Uruguai, né, e tudo mais. E agora, galerinha, nós vamos falar um pouquinho do Brasil, tá? O Brasil também, ele teve aí os seus líderes populistas, né, e esses líderes criaram e realizaram algumas medidas muito importantes, né, para o desenvolvimento econômico, social, né, industrial, a nível de modernização para o nosso Brasil. Então é isso que a gente vai ver agora, ok? Esse conteúdo está dividido em duas partes. Nós vamos falar da primeira parte hoje e semana que vem a gente vai finalizar com a segunda etapa, ok? Bom, galerinha, aí a gente vê, né, logo no início do livro, mostrando uma imagem do dia da inauguração de Brasília, né? E aí essa imagem nos remete a pensar o seguinte, né? Olha só a quantidade de pessoas simples, pessoas do povo, né? Pessoas que realmente vão englobar a massa popular que estão visitando, né, Brasília no dia da sua inauguração, né? Então isso tudo nos remete a pensar um pouquinho, né? Como que aos poucos o Brasil foi passando por essa fase populista, né? E que aos poucos essa fase populista foi marcando o desenvolvimento da indústria e o desenvolvimento também estrutural do Brasil. Tá? Foi um período de grande otimismo. Por que otimismo? Porque a população via nos seus líderes populistas, né, uma luz no fim do túnel para poder arrumar o Brasil, para poder dar condição aos trabalhadores, para poder fazer com que o Brasil prosperasse, saísse, né, da dependência industrial dos países, né, no exterior e tudo mais, ok? Então vamos lá, meus amores. Bom, a República, né, brasileira, nós aí estamos falando do período republicano, que é um período, né, em que a massa popular de 4 em 4 anos vai escolher o seu governante, ok? Então a República, entre os anos de 46 e 64, ela pode ser caracterizada por um período em que foi marcado por líderes populistas que assumiram o Brasil. Então a gente vai ter nesse período Eurico Gaspar Dutra, tá? Que vai governar de 46 a 51. Nós vamos ter Getúlio Vargas, que vai governar também de 51 a 54, tá? Café Filho, que vai de 54 a 55. Juscelino Kubitschek, que vai de 56 a 61. Jânio Quadros, que em 1961. E João Goulart, que está de 61 a 64, certo? E o que vai acontecer? O período do populismo no Brasil vai ter início com o fim da Era Vargas em 1945 e com a deposição de João Goulart, tá? No meio do golpe aí de 64, que vai ficar conhecido aí como golpe militar. E aí a gente deixa de ter a fase populista e aí entra na fase, né, da ditadura militar no Brasil, que é outra parte aí muito bacana que a gente tem que estudar, ok? Os governos populistas vão apresentar diferenças entre si.
até mesmo porque cada líder procurou ter uma visão de desenvolvimento, né, de prioridades diferentes, até mesmo porque o Brasil, né, ainda estava engatinhando nas suas características republicanas. A gente até então, né, um pouco antes aí do governo de Getúlio Vargas, né, até 1945, que foi, né, o período aí do início da primeira fase do governo de Getúlio Vargas, a gente vai ter um período republicano muito conturbado, né? A gente sai aí de um período da República da Espada, da República Oligárquica, né? O início ainda em que as elites cafeeiras, cafeicultoras, né, dos militares ainda governavam até poder entrar numa política republicana democrática, né? Aliás, democrática entre aspas, né? Porque a gente só consegue mesmo ter uma república mais representativa a nível popular, né? Depois que a gente tem aí a década de 80, 84, né? Que as coisas começam a melhorar. Depois que termina a fase da ditadura militar, ok? Galerinha, uma coisa que a gente tem que destacar é o alinhamento com os Estados Unidos, né? Nós estudamos aí em capítulos anteriores que o Brasil, né, que o mundo, após o término da Segunda Guerra Mundial, ele está aí, né, meio conflituoso, vivendo um período de Guerra Fria. E o que significou a Guerra Fria? A Guerra Fria significou o mundo bipolar, ou seja, um mundo dividido entre capitalistas, que eram gerenciados pelos Estados Unidos, e o socialismo, que era liderado aí pela União Soviética, ok? Então, os Estados Unidos nessa época, assim como a União Soviética, procuravam, né, agir com maior interferência nos países que pudessem aderir a essa ideologia, ora capitalista, ora socialista, né? E como a América Latina, né, era muito próxima aí dos Estados Unidos, os Estados Unidos conseguiu aos poucos realizar a sua interferência capitalista e conseguir a sua influência aqui. Entendeu? Então, desde da emancipação política, né, de alguns países da América Latina, o capitalismo ele veio ganhando esforços aos pouquinhos, ok? Bom, os acordos militares, eles vão ficar marcados nesse período, né? Eu não sei se vocês lembram, mas nesse período, né, o presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, ele vai criar, né, uma política de adesão conhecida como a doutrina Truman, na qual ele, o que ele fazia? Ele prestava auxílio aos países que aderissem à característica ideológica do capitalismo. De que maneira, professora? Ele emprestava dinheiro, ele ajudava no desenvolvimento das indústrias, no desenvolvimento interno, entendeu? Isso para quê? Para fazer com que os países que necessitavam de capital para o seu desenvolvimento industrial, né, para se desvincular da dependência estrangeira, então o que os Estados Unidos fez? Ia lá e financiava essa ajuda. É por isso que Henry Truman veio ao Brasil para tentar, né, estreitar aí essas relações políticas, né, e econômicas aí com o nosso presidente, então, Eurico Gaspar Dutra, ok? Bom, galerinha, em 1947, o presidente Henry Truman, né, como a tia falou, veio ao Brasil e estreitou esses laços políticos e econômicos aí. Com isso, é lógico, o governo brasileiro, então, decretou o rompimento com as relações diplomáticas da União Soviética, ou seja, qualquer movimento, né, socialista, comunista, que viesse a ter no Brasil, ele era duplamente, rapidamente assim, combatido, né, porque o Brasil aderiu aí ao sistema capitalista, ok? Bom, vamos falar um pouquinho aí, né, da gestão de Eurico Gaspar Dutra e de Getúlio Vargas. Bom, em 45, depois que Getúlio Vargas, né, saiu, foram realizadas as eleições e o Eurico Gaspar Dutra vai e ganha com 55% dos votos. Nesse período, ele vai implementar algumas coisas que ele considera muito importante a nível de melhorias para a população. Então, por exemplo, ele vai criar o federalismo, que é a formação de um Estado dividido em várias unidades. Ele vai criar uma Constituição com direito à greve trabalhista. Ele vai estabelecer o pluripartidarismo, ou seja, a legalização de vários partidos políticos, ok?
Ele vai também criar o mandato eletivo de 5 anos para a presidência sem reeleição. Ele dá liberdade de imprensa e opinião, né, para os jornalistas, para a imprensa, né? Então ele começa a implementar uma série de mudanças que aos poucos, com essas mudanças que beneficiam a população, ele vai fazendo o quê? Ganhando mais adeptos ao apoio popular e sendo considerado querido, né, amado pela população. Bom, a Constituição de 1946, ela vai restabelecer a independência também dos três poderes, do legislativo, do executivo e do judiciário, vai dar autonomia aos estados, vai manter a estrutura de propriedade da terra, né, com organização cooperativa dos sindicatos, né? Ou seja, os sindicatos formados pelas lideranças populares ganharam força, ganharam voz, né? E o que que acontece? Apesar de todos esses avanços, né, dessas coisas maravilhosas aí que Dutra fez, ele também se mostrou ao mesmo tempo repressivo, conservador, né, principalmente na política externa. Em 1947, o Partido Comunista, que estava em ascensão, foi considerado ilegal. Por quê? Porque ele tinha aderido, né, à doutrina Truman, fornecendo aí apoio ao regime capitalista. Então, com essa questão, né, dele considerar o Partido Comunista ilegal, ele deixou de ganhar tanto apoio popular assim, porque apesar dessa característica, né, bondosa dele, ainda havia alguns partidos políticos no Brasil que tinham ideologias contrárias, né, e que não concordavam. Então, isso, aos poucos, fez com que ele fosse deixar, né, de ganhar aí tanto prestígio com a população, né? Durante o seu governo aí, a inflação, infelizmente, ela vai subir, né? Essa inflação alta acaba reduzindo o poder aquisitivo do povo, as importações começam a ser reduzidas e aí, né, vão acontecer uma série de crises internas. Na administração, ele acabou realizando obras de infraestruturas importantíssimas, como a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, a instalação da Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, tá? Foram algumas medidas estruturais, estatais. Por quê? Porque partiu do governo que beneficiava aí a população, tá? Na economia, tia vai destacar aí, tá? O plano SALT, foi muito bacana aí, aonde ele queria, né, criar um plano econômico e social que procurasse atender às demandas de saúde, alimentação, transporte, energia, ou seja, ele queria fazer um combo de todas essas medidas importantes, né, para atender à necessidade populacional num pacote só. Porém, infelizmente, ele teve boa vontade, mas isso não foi à frente, né? Algumas coisas deram certo, outras coisas deram errados, né? Ele também fechou os cassinos, né? Do Copacabana Palace, de alguns lugares luxuosos, ou seja, acabando com a jogatina que antes, né, ela era legal e passou a ser ilegal. Ele também começou a ganhar aí uma certa fama, né, de repressor e não mais ser visto com bons olhos pela elite, né, que gostava de carteados, de jogar, né, de ter esses lugares aí de movimentação social. Então, isso tudo ele acabou, né, terminando, ok? A tia botou a foto aí do Maracanã, porque achei interessante, né, que o livro aí destaca que a 4ª edição da Copa do Mundo nesse período foi aí no nosso Maracanã, né, que foi inaugurado pouco tempo depois aí, né, desse período todo aí de Gaspar Dutra. Bom, meus amores, vamos falar um pouquinho agora de Getúlio Vargas, né? Bom, Getúlio Vargas, eu acho que ainda continua sendo aí o presidente, um dos presidentes, né? Porque a gente vai falar de Getúlio Vargas. Também tem aí Juscelino Kubitschek, que fez aí algumas medidas muito importantes para o Brasil. Mas Getúlio Vargas a gente não pode deixar de destacar como sendo o ex-presidente do Brasil que mais teve o apoio popular e característica, né, nessa vibe aí populista e que de fato ganhou o amor e o prestígio popular porque ele viu com bons olhos e de uma maneira generosa a situação do trabalhador brasileiro, né? Então, isso tudo fez com que ele ganhasse
esse prestígio, né, e que a população brasileira passasse a idolatrar, né, as medidas aí de Getúlio Vargas. E quando ele, infelizmente, se matou, foi um período assim, muito triste para a população, porque ele era o queridinho do Brasil. Existe até um movimento conhecido como queremismo, né, que foi aí designado ao presidente Getúlio Vargas, tá? Ele foi o presidente que permaneceu por mais tempo à frente do governo brasileiro, tá? Durante 15 anos, desde a Revolução de 30 até o final da Segunda Guerra Mundial em 45 aí. Ele venceu eleições, né? E seu último mandato foi de 51 a 54. Ele renunciou em 1945 e afirmou que voltaria nos braços do povo. E de fato aconteceu, né? Nas eleições, né, ele foi aclamado com o voto popular aí, ok? Ele fez uma política onde ele investiu na defesa do nacionalismo, ou seja, no amor à pátria, né, na defesa, né, do Brasil, das classes populares, criou as leis trabalhistas e isso foi muito importante. Ele foi o fundador do trabalhismo brasileiro, né, e dirigia-se aos trabalhadores urbanos como um empresariado nacional, dando importância a essa classe trabalhadora no Brasil, ok? Nas eleições presidenciais, ele venceu com 49% dos votos, ok? Bom, galerinha, vamos lá. Ao assumir a presidência, Getúlio Vargas pretendia levar adiante a política adotada no final do Estado Novo, tá? E ele criou uma política conhecida como Petróleo é Nosso, ou seja, dando ênfase aí à criação da Petrobras, porque ele acreditava que o Brasil necessitava das indústrias de base para poder se desenvolver. O que eram as indústrias de base? São as indústrias, né, que vão dar subsídios para que outras indústrias possam se desenvolver. Então, a indústria petroquímica, a indústria siderúrgica, né, a indústria de produção de energia, todas essas indústrias, elas são base para que outras indústrias possam se restabelecer. Por exemplo, uma indústria automobilística, ela vai precisar de quê? Da matéria-prima da indústria siderúrgica, ela vai necessitar do petróleo como combustível para poder fornecer para os automóveis, ela vai necessitar da energia elétrica para poder mover os maquinários das indústrias. Então, Getúlio Vargas ele tinha essa visão ampla, futurista, né, que era necessário investir nessas indústrias de base para que o Brasil começasse a se desenvolver. Então ele criou a Petrobras e ele vai criar a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de visitar aí o nosso município aí pertinho de Mangaratiba, Volta Redonda, aonde tem a Companhia do Vale Siderúrgica de Volta Redonda, que até hoje continua ativa lá. Também tem a Companhia da Vale do Rio Doce, que produz aí o minério, né? Mas que infelizmente ela não é mais estatal, ela não é mais do governo, né? Na gestão aí do Fernando Henrique Cardoso, ele vendeu, né, essa indústria, a Vale do Rio Doce, e ela deixou de ser estatal e se tornou privada, ok? Bom, galerinha, a gente também tem que destacar aí que no governo de Getúlio Vargas existia duas frentes políticas opostas, tá? Uma era a frente nacionalista e a outra era a frente entreguistas. A nacionalista acreditava numa indústria nacional, né, na exploração econômica, um desenvolvimento industrial autônomo, e já os entreguistas não. Eles queriam, né, o apoio aí, a aplicação do capital estrangeiro no país. Só que empregar capital estrangeiro no país significava, né, que a economia brasileira ia sempre ficar dependente do capital estrangeiro, né? E também ia ter como consequência, de repente, aí, a questão do aumento da inflação. Então, Getúlio Vargas tentava aí, né, amenizar e agradar os dois grupos políticos para aos poucos ele conseguir amenizar isso daí, ok? Bom, galerinha, outra coisa aí que a gente vai enfrentar, né, que em 1953 vão acontecer várias greves, né, porque o país, aí, os trabalhadores buscavam aumento de salário, várias condições trabalhistas, né, que até então não estavam sendo respeitadas pelos donos das fábricas e das indústrias, ok? Então isso aí vai levar, né, as Forças Armadas a começar
a agir, a querer tomar uma nova postura aí no governo. Bom, aí as pressões aí nessa época vividas, né? Pela questão das greves, a reivindicação popular, os militares, né, querendo assumir o poder e uma intriga que aconteceu de um assassinato, né, de um dos homens de confiança aí, de um opositor de Getúlio Vargas da rádio, levou com que Getúlio Vargas, então, em 24 de agosto de 1954, encerrasse aí com a própria vida, né? Ele se suicidou e acabou com a própria vida dele, preferindo fazer isso do que pegar e entregar ao governo, né? Que ele já vinha por tantos anos aí lutando. Então, o livro mostra aí essa foto, né? Do cortejo fúnebre de Getúlio Vargas, que foi acompanhado até o corpo dele ser levado para o Rio Grande do Sul, porque ele era de lá, não era, né, nativo aqui da região do Rio de Janeiro, não, ok? Bom, galerinha, com a morte de Getúlio Vargas, né, o vice-presidente dele, Café Filho, vai assumir. E depois de algum tempo aí, né, reivindicando eleições, Juscelino Kubitschek vai ser eleito e vai ser o próximo presidente populista que vai se destacar aí na história do Brasil. Juscelino Kubitschek também teve uma característica muito querida, né, pela população. Era um presidente assim altamente simpático, né, querido do povo também, e ele dizia, né, em um dos seus slogans que o Brasil iria crescer 50 anos em 5 anos. Ou seja, ele no seu slogan de propaganda, né, ele que já vinha também, já tinha as ideologias de Getúlio, né, de investir nas indústrias de base, nas indústrias, né, que trouxessem e gerassem emprego no Brasil, ele assumiu essa característica aí de querer modernizar, fazer o Brasil prosperar. E uma das características do governo dele foi o plano de metas que ele vai criar. Ou seja, ele vai criar, né, plano que venha beneficiar as indústrias de bens de consumo duráveis, o de automóveis, de eletrodomésticos, vai gerar emprego na indústria automobilística. Então, com isso, ele consegue fazer com que o mercado interno do Brasil comece a se mover, comece a se desenvolver. Ele também vai ter destaque aí com a criação da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que vai ser a SUDENE, que até então a região Nordeste, né, era uma região esquecida, muito pobre, né, muito atrasada economicamente, e Juscelino Kubitschek, então, vê, né, a região Nordeste com esses olhos. E uma coisa bacana aí que ele vai contribuir vai ser tirar do papel o tão sonhado, né, desejo do Brasil ter uma capital própria, uma capital política que saísse do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro já não atendia mais as características, né, de capital do Brasil, porque não comportava mais. Então, Juscelino Kubitschek, né, tirou do papel aí essa vontade que, como é que eu posso dizer assim, para surpresa de vocês, não foi um projeto criado no governo de Juscelino Kubitschek. Desde a época, né, do Brasil colônia, do início da nossa república, essa já era uma vontade do nosso imperador de criar uma capital própria para o Brasil. E Juscelino Kubitschek conseguiu aí promover, né, esse avanço aí, criando aí a capital do Brasil, que vai ser Brasília. E com isso ele pôde aí também empregar uma boa parte da população nordestina desempregada através da SUDENE, levando essas pessoas para irem trabalhar em Brasília, ok? Bom, galerinha, a tia deixou essas atividades para vocês fazerem, realizem. Qualquer dúvida, a tia está disponível lá no canal Tira Dúvida, ok? E na semana que vem a gente vai finalizar essa matéria aí. A tia espera que vocês tenham um bom final de semana, ok? E aproveitem da melhor forma aí o dia e dia de vocês, ok? Beijo no papai e na mamãe. Bye, bye.